Tudo bom, gente? Iniciei a gravação da nossa aula para que vocês possam estar assistindo depois lá pela sala Google, para poder esclarecer dúvidas, né? Poder estar assistindo, tá? Então, por favor, tentem sempre assistir os vídeos, as gravações das aulas, tá? Não esquece de dar aquele seu joinha, né, no canal. Segue lá o canal do Ricardo, tá bom? E aí a gente vai começar o conteúdo de hoje. Vamos lá. Esqueci de desativar aqui o celular. Tava dando eco. Bora lá então, gente. Bora lá. Bom dia a todos. Bom, na aula passada nós trabalhamos aí, né, com tabelas, tá? E nós vimos que as tabelas, elas são meios, são formas de a gente organizar melhor as informações, né? E vimos que as tabelas são formadas por linhas e colunas. A gente pode mesclar, pode formatar, né? Vocês fizeram uma atividade lá na sala Google referente a isso, tá? Hoje a gente vai trabalhar com os gráficos, tá? Então, para primeiramente a gente trabalhar com gráfico, tá? A gente precisa vir aqui no caso do PowerPoint, sempre lembrando que eu vou passar a aula de duas formas, tá? Pelo PowerPoint e pela sala Google, tá? Pelo PowerPoint e pela sala Google, utilizando o apresentações da Google, tá bom? Então vamos lá, eu desativei o microfone da Gabriela, que estava ativo, estava dando eco. Vamos lá. Bom, quem for mexer com o PowerPoint pelo celular, tá? Ou instalado no computador, vai encontrar um menuzinho chamado Inserir e vai encontrar a opção Gráfico, tá? Mas antes de eu colocar o gráfico, vamos entender o que é um gráfico, tá? O que é um gráfico? O gráfico nada mais é do que um desenho, tá? De uma maneira bem simplificada. O que é um gráfico? Um desenho. Só que ele não é um desenho qualquer. Você não vai desenhar a Peppa Pig, você não vai desenhar o Pica-Pau, tá? Esse gráfico, ele representa algum tipo de informação, né? E essa informação, ela acaba sendo informações numéricas. Então, para trabalhar com o gráfico, a gente também precisa trabalhar com as tabelas, tá? Então, aqui eu vou no menu Inserir Gráfico, como havia dito, vou clicar aqui em Gráfico. Ele vai me dar, né, vai nos dar aí um assistente, tá? E nesse assistente de gráfico eu tenho aqui, numa coluna, os tipos de gráficos que eu posso estar trabalhando. Cada gráfico ele tem uma finalidade, né, um objetivo visual, tá? Então a gente não utiliza o mesmo gráfico para várias coisas, tá? Então a gente tem aqui o de colunas, o de linhas. Quem fica antenado aí na TV, né, que o pessoal fala muito da quantidade, da curva, né, que é o que eles falam, né, da curva de infecção do vírus, né, esse tipo de gráfico que eles usam aqui, ó, o gráfico de linhas, tá? Então a gente tem vários tipos de gráficos aqui que podem ser utilizados, tá? Eu particularmente, dentro da necessidade, né, quando você não sabe qual gráfico deve estar sendo utilizado, né, você tem essa dúvida, para você minimizar falhas, tenta utilizar sempre o de colunas, tá? Sempre o de colunas ele minimiza falhas aí, até mesmo de interpretação e de criação. Então a gente tem aqui alguns tipos de gráfico, tá? O de colunas, ele me permite fazer um comparativo com várias informações ao mesmo tempo, tá? Assim como o de linha também, ele também me permite fazer 2, 3 comparações diferentes, tá bom?
O de pizza, ele já não me permite fazer isso, né? Porque o de pizza, ele vai fazer uma analogia, né? Ele vai fazer uma análise dentro de uma totalidade, tá? Então, ele já acaba sendo um pouquinho mais limitado. Então, vamos lá. O de colunas, eu tenho aqui alguns modelos, né? Alguns layouts de gráficos de coluna que quando você for colocar, for trabalhar, você pode escolher, tá? Você tem o normal, né, o 2D, né, vamos colocar assim, e você tem lá o 3D que ele dá uma visualização, né, melhor, mais legal, enfim, mais agradável, mais dinâmica, né, mais realista, tá? Então a gente vai escolher um gráfico, vou escolher esse primeiro mesmo e vou clicar em OK. Vocês vão perceber que ele vai me dar essa janela aqui, que é uma janela que nós vimos na aula passada, né? Que é a janela de uma planilha eletrônica. E ele vai me dar aqui, ó, na janela, duas novas guias. Duas novas guias, que é a guia Designer e a guia Formatar, tá? A guia Designer, ele vai me permitir que eu formate o tipo de gráfico, que eu coloque cor de fundo, que eu mude a cor das paletas aqui, né, de guias, né, do gráfico, tá? Eu posso mudar, alterar o tipo de gráfico, de colunas que eu estou usando, eu posso colocar um outro, tá bom? Bom, então a guia Designer, ela tem essa finalidade. A guia Formatar, né, daqui a pouco que eu preencher aqui o gráfico, a gente vai trabalhar aqui, que é você formatar o texto, né? Você trabalhar com padrão de cor. Então a gente vai trabalhar com essas ferramentas aqui. Mas antes de tudo, eu preciso o quê? Tá? Eu preciso, né, trabalhar aqui essas informações, trabalhar aqui esses dados do meu gráfico. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo aqui e vou trabalhar com um boletim de notas, né? Então aqui vai ser o primeiro bimestre, aqui vai ser o segundo bimestre, é somente um exemplo, tá? A aplicação do gráfico ele pode ir mais além do que esse exemplo que eu estou dando, tá? A aplicação. Então aqui eu tinha 3 colunas iniciais, tá? Eu vou inserir mais uma coluna, quarto bimestre, tá? Então você pode, por mais que ele te dê um modelo, você pode inserir mais. E aqui eu vou colocar o nome, Maria, Antônio, Pedro, Kátia. Posso continuar colocando José, tá? Eu vou continuar colocando, ele vai me acrescentando, tá? E aqui a gente vai colocar as notas: 4, 10, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 8, 8, 10, 1, 1, 1, 1. Tá? Então, você pode criar aqui. Terminou, né? Terminou aqui, a gente fecha ele. Aí ele vai me dar o gráfico aqui, tá? O gráfico, como vocês já devem saber, ele trabalha com 2 eixos, né? O eixo X e o eixo Y, tá bom? Então aqui eu tenho algumas legendas para poder facilitar a visualização. Eu sei que todo esse conjunto aqui, ele pertence a uma pessoa, a Maria. Todo esse conjunto aqui pertence ao Antônio. E assim por diante, por cada pessoa que eu coloquei aqui, né, no meu gráfico. E todo esse conjunto aqui pertence ao José. Cada cor, ó, eu cliquei aqui numa cor, ele seleciona tudo. Ó, eu clico numa cor, ele me seleciona todas as cores correlacionadas, tá? Essas cores, elas representam
um determinado bimestre aqui desse modelinho, tá? Ele me representa um determinado bimestre, tá bom? Então aqui eu tenho o título do gráfico, eu posso clicar aqui e mudar, colocar como boletim, tá? Coloquei aqui, certo? Então a gente tem aqui a visualização, né? Pode aumentar se estiver muito pequeno, vamos dar uma aumentada aqui para todo mundo enxergar melhor, certo? Beleza? Caso você queira formatar, você tem aqui, ó, o designer, né? Você tem alguns modelos aqui diferentes, ó. Tá vendo? Vou colocar esse aqui, que esse aqui é legal. E você tem as cores que você pode mudar, tá vendo? Ele tem aqui uma galeria de cores que você pode estar escolhendo outras cores. Tá bom? Nada impede. E aqui é o layout, né, que é o formato do gráfico. Ó, você pode mudar aqui os menus, ó. Ele vai te dando um layout diferenciado, tá? Tá vendo aí, ó? Isso daqui é legal que ele me dá a nota aqui, ó, mediante ao gráfico. Tá vendo? Ele me dá aqui na barra a nota. Então a Maria tirou um 4, um 8, um 10 e um 10. O Antônio tirou um 10, um 8, uma nota 1 e um 8. Tá? Então a gente tem aqui a possibilidade de fazer isso. Alterar o tipo de gráfico, ele vai voltar para aquela telinha inicial, onde você pode mudar o gráfico caso você queira. Eu não quero mais esse, eu quero colocar um de linha. Então você pode escolher um de linha, tá vendo? Então aqui cada linha representa um bimestre, tá? E o nome ele tá aqui, ó. Maria, Antônio, Pedro, Kátia, José. No primeiro bimestre. Segundo bimestre, tá aqui. O terceiro bimestre, tá aqui. E o último bimestre tá aqui, ó. Tá vendo? Ele me dá as notas aqui da Maria, me dá aqui as notas do Antônio, me dá as notas aqui do Pedro e da Kátia. Tá? Então você pode, de acordo com a necessidade, alterar o gráfico caso você queira. Tá bom? E logicamente mudou o gráfico, ele vai te dar layouts diferenciados. Tá? Então dá para você treinar, dá para você brincar, ver qual gráfico fica mais adequado com a informação que você quer aplicar. Tá? Aqui, ó, formatar. Formatar, você vai formatar o fundo, o texto, né? Você vai formatar o texto aí de uma maneira geral, tá? Você tem aqui as áreas, né, do gráfico, tá? Lembrando que a versão da internet e a versão do celular, ele acaba sendo mais limitado, tá? Quando você for fazer um gráfico pelo aplicativo do celular ou pelo aplicativo web, ele acaba tendo uma criação muito objetiva. Então, muita formatação de cor, essas coisinhas, né, a gente acaba não conseguindo fazer, tá? Então, aqui nós temos o gráfico. Tá bom, gente? Então, aqui foi criação de gráficos. Quer editar? Ah, eu esqueci, errei a nota do José. Vem aqui, ó, editar dados. Tá? Aí ele vai abrir novamente aqui a janelinha, tá vendo? A janelinha do Excel para a gente poder estar editando e trabalhando com ela, tá bom? Bom, uma outra coisa também que eu separei para hoje, além da criação dos gráficos, né? Inserir vídeos, tá? Então a gente pode trabalhar com vídeos na apresentação. Para trabalhar com vídeos, a gente clica aqui no menu inserir, tá? Menu inserir, e a gente tem aqui no final para trabalhar com vídeo e áudio, tá? Então, a gente pode colocar uma música na apresentação? Consegue colocar, gente. A gente consegue colocar uma música. A gente pode colocar um vídeo? Pode colocar um vídeo. O vídeo a gente pode colocar de duas formas. Eu posso pegar um vídeo online, tá? Então,
Vou acessar aqui o vídeo online. Deixa ele carregar. Tá? Vinculado ao YouTube. Então eu, sei lá, vou pegar aqui, eu tô falando de gráficos. Como gráficos, ele é uma coisa, colocar assim, né, meio pesada, né? Vou colocar aqui um opa. Não era isso que eu queria pôr, né? Eu vou colocar aqui POD, colocar aqui um grupo de rock, que é um grupo que eu curto. Algumas músicas. Então você consegue colocar aqui um vídeo do YouTube, tá? A gente tem que tomar cuidado, gente. Quando a gente coloca vídeos do YouTube, nem todo vídeo, às vezes, ele vai aparecer aqui, porque existe uma política de privacidade, tá? Uma política de privacidade lá de direitos autorais. Então vamos ver se ele vai executar aqui. Tá carregando, tá carregando. Ó, carregou aqui, vamos ver se ele vai executar. Ó, não executou, tá vendo? Por causa da política de direitos autorais. Vamos ver se esse vídeo aqui vai executar. Não executou. Ó. Então esse vídeo aqui dessa banda, ele não vai me permitir executar fora do YouTube por questão de direitos autorais. Vamos colocar aqui. Acho que todo mundo tomou café da manhã já, né? Bolo de cenoura. Como todo mundo já, né? Já tomou café da manhã, vamos colocar aqui um vídeo de bolo de cenoura. Vamos aprender a fazer bolo de cenoura nesse frio aqui. Tá bom? Tá aqui o vídeo. Tá? Vamos executar para ver como que vai rolar. Geralmente vídeo de culinária não tem direito autoral, então a gente pode ver. Instrução, pré-aqueça o 80 graus. Estão vendo aí, gente, o vídeo? Todo mundo consegue ver? Deixei a manteiga fora da geladeira, porque uma forma bem untada é a garantia. Todo mundo vê aí o vídeo? Conseguem ver o vídeo? Tá? Então você consegue colocar aí, tá? Gruda num pedacinho da forma. Se porventura alguém for fazer em casa, por favor, me convide, tá? Então, bolo de cenoura, tá bom? Então aqui a gente pode colocar vídeos. Uma outra forma de colocar vídeo, gente, é o seguinte, aí você precisa, no caso, de um computador, né, para poder ficar mais fácil. O arquivo tá no seu computador, tá? Então, por exemplo, os vídeos, ó, isso aqui são as gravações das minhas aulas, tá vendo? Eu gravo, então eu posso pegar aqui uma gravação aleatória, esperar aqui ele carregar, tá vendo? Ele tá carregando. Então você pode gravar um vídeo, esse arquivo você consegue depois vincular com a apresentação, tá? Tá carregando. Mais alguns segundinhos. Ó, tá vendo? Daqui é um vídeo de uma gravação de uma aula minha. Então, pessoal, só para ficar... Viram? Então, você tem essa possibilidade no menu inserir, trabalhar com vídeos, tá? A opção áudio, gente. A gente consegue colocar áudio? Consegue. A gente consegue gravar áudio aqui pelo PowerPoint, tá? Então, por exemplo, vou gravar um áudio aqui. Vou colocar aqui nome, teste, turma 3604, tá bom?
e vou apertar esse vermelhinho aqui de gravação. Quer ver? Iniciou a nossa gravação do teste da aula de como inserir vídeos, áudios e animações juntamente com gráficos, tá, gente? Então esse áudio aqui ele é de teste, tá? Então, testando o áudio. Oi! Parei. Tá? Se eu apertar play aqui, eu vou conseguir ouvir. Eu não sei se vocês vão ouvir aí, tá? Iniciou a nossa gravação do teste da aula de como inserir vídeos, áudios e animações juntamente com gráficos, tá, gente? Então esse áudio aqui ele é de teste, tá? Então, testando o áudio. Oi! Certo? Deu para ouvir aí, gente? Vocês conseguiram ouvir aí? Não, não deu para ouvir, só eu então, que pena. Mas vocês ouviram eu gravando o áudio, né? Então isso é que importa. E aí ele vai me dar o íconezinho do áudio aqui, tá vendo? Ele vai me dar o ícone do áudio, onde eu posso formatar esse áudio. Tá certo? Tá? E caso você tenha uma música, você pode pegar uma música do seu computador e pôr aqui. Professor, como que eu faço para baixar a música? Você pode abrir o YouTube e digitar lá YouTube Converter. YouTube Converter. Aí você vai clicar no primeiro link lá, tá? Esse cara aqui, ele baixa músicas através do YouTube. Então, por exemplo, eu venho aqui no YouTube, tá? Vamos pegar aqui uma banda que minha filha gosta muito, Melim. Eu gosto muito dessa música aqui, Dois Corações. Então, por exemplo, como vocês não ouvem a música, eu vou deixar sem áudio. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui o YouTube. Tá? Posso abrir aqui o vídeo do YouTube. Copio aqui esse link aqui, tá vendo? Copio esse link e venho aqui no YouTube Converter. Cuidado, tá, gente? Vai aparecer umas propagandas aqui, toma cuidado. E vou colar ele aqui, ó. Colei ele aqui e vou clicar em converter. Em converter ele vai começar a baixar aqui. Repito, gente, toma cuidado com as propagandas, tá? Como são sites gratuitos. E aí eu clico em baixar, ó. Ó, tá baixando a música, tá? Então você pode baixar músicas do YouTube. Tem também tem programas que você pode baixar e instalar no seu computador e até mesmo no celular. Tem um chamado Atube Catcher, tá? O Atube Catcher, ele é um programa para você baixar músicas, tá? É um aplicativo que você instala e você consegue baixar do YouTube pelo celular e pelo computador também. Então tem a música aqui, tá? E posso colocar a música agora aqui, ó. Áudio do meu PC. Tá lá em downloads, Melim. Tá aqui a música. Vocês não vão ouvir, mas a música tá aqui. Tá? Então a gente tem aqui a música que pode ser inserida. Tá bom, gente? Então, aqui pelo PowerPoint a gente viu gráficos. Como colocar gráficos pelo PowerPoint, tá? Que é muito importante o gráfico, tá? O gráfico é importante por quê, gente? Porque a apresentação, ela tem que ser visual. Isso eu já venho falando para vocês durante as nossas aulas. A apresentação, ela tem que ser visual, o impacto tem que ser visual, tem que estar lá e pá, opa, né? Então o gráfico, ele é importante porque, em vez de você colocar uma tabela, tá? Deixa eu abrir aqui uma tabelinha aqui, ó. Uma tabela. Você pegar uma tabela igual a essa, ó, em vez de você pegar uma tabela igual a essa aqui, colocar, né? É importante ter a tabela, sim, é importante,
tá? Porque sem a tabela a gente não faz nada, não faz o gráfico. Mas a análise, né, de algumas informações acaba sendo muito mais impactante, em vez de estar lá em números, assim, né, nome, número, colunas, você tem isso daqui. Tá? Você tem isso daqui, ó. Você tem essas informações aqui. Então isso se torna mais atrativo. Então o que é um gráfico? É um desenho, tá? Mas um desenho que vai representar informações, né, dados numéricos, tá? O gráfico ele é importante por quê? Porque ele traz um impacto visual para quem está vendo, de acordo com as informações que ali no gráfico são colocadas, tá? Então é importante isso. Na apresentação, sempre trabalhar com gráficos. Vai trabalhar com tabela? Vai. Mas o gráfico ele tem que estar ali alinhado junto com a tabela. Certo? Vídeos. Tá? Por que a gente trabalha com vídeos? Pode colocar vídeos nas apresentações. Tá? Porque a apresentação ela é visual, gente. O nome já fala, né? Apresentar. Então nada impede de você colocar um vídeo para fazer a introdução da sua apresentação. Você teve que lá na apresentação que você está tendo, você tem um convidado que não pôde estar ali naquele momento, mas você hoje tem meios, né, através do celular, diversas formas, de gravar a participação dessa pessoa e colocar na sua apresentação. E ela vai estar interagindo ali com o público de uma certa forma também. Tá? Música. Por que a música? Eu cheguei a brincar com vocês e a comentar isso na aula passada, se não me falha a memória, da transição de slides lá e tal. Você pode montar uma retrospectiva, né? Um vídeo de aniversário, um vídeo de casamento, né? A gente teve aí, né, no domingo, os Dias das Mães. Então você poderia ter montado uma apresentação com fotos e colocado uma música, né? Se pode fazer isso. Então você consegue ganhar dinheiro, você consegue fazer dinheiro utilizando recursos do próprio PowerPoint, tá bom? E acima de tudo, né? Se você não consegue ganhar dinheiro ou não quer ganhar dinheiro com isso, não quer trabalhar com isso, você pode economizar dinheiro, né? Porque quanto que custa para você fazer uma retrospectiva de aniversário, uma retrospectiva de casamento? Né? Custa dinheiro, não é? Não é barato. Então você já pode economizar dinheiro fazendo atividades, né, vídeos, pelo próprio PowerPoint, tá? E sai cada coisa show de bola, hein, gente? Tá bom? Então nós temos aqui as opções de vídeos, certo? Então aqui eu finalizo a gráficos e finalizo áudio e vídeo com o PowerPoint, tá? A introdução do assunto, porque acaba tendo muitos detalhes aí que a gente pode estar aplicando. Agora a gente vai lá para a versão online. A gente vai aqui para o PowerPoint online. Deixa eu fechar aqui, né? Esses sites, tá? Então estamos aqui com um programa Apresentações da Google, que é o que eu deixo vinculado lá para vocês, né? Eu deixo vinculado para vocês junto lá nas atividades. Então aqui eu tenho exercício em branco, né? Vamos abrir uma apresentação em branca, certo? Deixa eu mudar aqui o meu layout, deixar um layout em branco. E vamos lá para a questão do gráfico. Inserir, tá? Gráfico, tá? A gente tem aqui, ó, barras, colunas, linhas e pizza. Lá na versão instalada no computador, a gente viu que tinha muito mais opções. Aqui a gente já não tem muita, tá? Então vou pegar o mesmo exemplo que eu utilizei lá, colunas. Esperar ele carregar, tá aqui, ó, ele inseriu um gráfico, tá? De colunas já com uma formatação aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou alterar as informações que estão aqui. Como que eu faço? Aqui, ó, eu tenho esse cadeadinho aqui, essa setinha, ó. Então, por aqui, eu consigo abrir o documento original para poder alterar.
O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma planilha. Tá vendo? Ele vai abrir uma planilha para mim. Viram aí? Vou fechar aqui, ó. Abrir documento original. Ele me abre uma planilha. Tá vendo? Me abriu a planilha. Por quê, gente? Porque a planilha, a gente consegue fazer isso na planilha e consegue jogar para lá. Tá? Então existe um vínculo, porque eu preciso de uma tabela. Às vezes eu vou fazer funções, que nem a gente viu, né? Trabalhar com esse vínculo na aula passada. A função soma, máximo, mínimo e média. Foram 4 tipos de funções que a gente mexe dentro de uma planilha. Então, seguindo o mesmo exemplo lá, primeiro bimestre, certo? Terceiro, quarto bimestre, tá lá, ó. Então aqui eu vou alterar as informações. Opa, segundo, terceiro, quarto. E aí a gente vai colocar lá, né, os nomes. Joana. Vejam que já vai aparecendo aqui. Sara. Hugo. Pedro. Tá? Tá vendo? Então a gente tem aqui nosso gráfico aí. Vou aumentar aqui. Tá? Então a gente tem aqui os gráficos, tá bom? E aí caso você queira editar o gráfico, né? Você tem aqui. Opa, acabei excluindo o gráfico. Mas não tem problema não. A gente insere de novo aqui. Tá vendo? Então aqui eu tenho o gráfico vinculado a uma planilha. Tá? Junto com esse gráfico aqui, ele me dá algumas formatações. Tá? Então a gente pode configurar aqui o eixo X, o eixo Y. Tá? Colocar aqui linhas, ó, tá vendo? Pode alterar. Então a gente pode brincar aqui. Tá vendo? A gente pode formatar aqui. Como ele está numa planilha, né? O vínculo com gráficos ele acaba sendo maior, então ele me dá outros modelos de gráficos aqui. Mas lá pela criação direto lá no PowerPoint, ele me dá um pouquinho mais limitado. Tá? Terminou lá de criar o gráfico aqui por aqui, formatou, a gente fecha, né? E ele deveria ter editado aqui pra gente. Assim que fechasse aqui pra gente, ele deveria aparecer para nós lá. Tá? Então vamos inserir aqui de novo o gráfico, só que pela planilha, tá bom? Vamos ver se ele vai me dar o gráfico aqui. Ó, ele me deu aqui o gráfico. Ó. Importar. Tá? Então aí eu tive que importar novamente porque ele não alterou de forma automática. Tá? Então caso você tenha um gráfico criado, tá? Já numa planilha ou algo do gênero, você pode clicar em planilhas aqui que ele vai te ajudar, tá bom? Certo? E agora,
a gente vai colocar o vídeo aqui. Vamos colocar o vídeo aqui. Então vamos lá, menu inserir. Eu posso colocar um áudio, tá? Mas esse áudio ele tem que, né, tem que estar já gravado esse áudio. Eu não consigo gravar aqui na hora. E o vídeo, que ele vai ser um vídeo vinculado do YouTube, né? Então vamos lá, eu falei bolo de cenoura, né? Vamos colocar bolo de fubá. Ó. Deixa eu ver se vai a música. Se vai o clipe. Vamos ver se por aqui ele também vai dar direitos autorais. Esperou, carregou. Fatiou, carregou. Ó, aqui ele já não deu direitos autorais, por quê? Porque ela é uma versão, né? O YouTube é da Google, o Google é da YouTube, então é tudo da mesma empresa, ele não gera conflito de direitos autorais. Então a gente pode colocar aqui e ele vai executar o vídeo bonitinho. Tá bom? Então você pode colocar vídeos, né, do YouTube, consegue colocar por aqui, tá, gente? Tá? Então a gente viu como colocar o gráfico e vimos como colocar o vídeo no YouTube e o áudio, né? Só que aí o áudio a gente tem que ter gravado, né? Como eu não tenho nenhum áudio gravado, eu não consigo, né? Não consigo procurar aqui nem no meu computador, nem no meu driver, nem em lugar nenhum, tá bom? Mas se eu tivesse algum áudio gravado, daria para colocar aqui também, certo, gente? Espero que tenha sido produtivo aí para vocês. Gráficos, que é algo que eu gosto muito, né? Gosto muito de planilhas, gosto muito de gráficos. E também da brincadeira com vídeos aí dentro da apresentação, tá bom?